Por favor, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Eu farei a leitura de todo esse capítulo, do versículo 1 ao 27. Você pode acompanhar a leitura. Josué, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora uma aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui, já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes:
por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, e por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Oremos. Senhor, estamos com temor, Pai, diante da Tua palavra, e eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor nos edifique por meio dela, que o Senhor me use, Pai, como instrumento, e que somente aquilo, Pai, que for do Teu agrado, seja proferido aqui, Pai. Nós nos colocamos inteiramente, Pai, nas Tuas mãos, e clamamos que o Senhor nos instrua e nos edifique por meio dessa palavra. Assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Texto longo, né? 27. É uma narração, né? Estamos aqui diante de um texto que é uma narração, e eu confesso para você que eu já tinha lido esse texto outras vezes, e não tinha me atentado para algumas coisas que nós vamos falar aqui. Quando a gente fala sobre esses acontecimentos, a gente precisa só contextualizar aqui brevemente o que estava acontecendo. Aqui no final do livro de Deuteronômio, início do livro de Josué, é narrado que Moisés, aos 120 anos de idade, morreu, e Josué, filho de Num, que era um dos moços de Josué, ele estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, ou seja, Josué, ele tinha autoridade sobre aquele povo. Então o Senhor disse a Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. E o Senhor encorajou Josué. Aqui no capítulo 1, o Senhor disse a Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E o Senhor disse mais a Josué, não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite. E na sequência nós temos aqui, quando Josué enviou os espias a Jericó, Raabe, ela sabia de todos esses grandes feitos do Senhor, assim como os gibeonitas falaram a respeito dos feitos do Senhor para Josué, a Raabe já tinha dito. Aqui no capítulo 2, no verso 8 em diante, Raabe disse aos espias, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão apavorados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão,
os quais destruístes. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, acima nos céus e embaixo na terra. Então, meus irmãos, esse era o contexto. E aqui, no início do capítulo 9, que nós lemos, diz que sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam além do Jordão, nas montanhas, eles se ajuntaram para pelejar contra Josué. Então, quando diz o texto, ouvindo isto, é isto que eles estavam ouvindo, os grandes feitos do Senhor, como o Senhor, ele transformava, o Senhor que era conhecido como o Senhor dos exércitos, ele dava vitórias para o seu povo, assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué. Então, eu quero tratar aqui alguns pontos, e eu já quero entrar no primeiro ponto com você. Eu quero dizer que a reputação importa. A reputação importa. Josué e o seu Deus, o Senhor de Israel, eles eram temidos pelos outros povos por conta do que tinha acontecido antes. Como eu disse, Raabe sabia, os gibeonitas sabiam, os feitos do Senhor eram conhecidos. A reputação do Deus dos israelitas e do seu servo Moisés, portanto, impunha temor aos moradores que ocupavam as terras outrora prometidas ao povo de Israel. Chegou até esses povos a notícia de que o Senhor havia ordenado a Moisés e depois a Josué a ocupação dessas terras e a destruição dos moradores. Então, fica evidente que esses moradores, eles acreditaram naquilo que lhes havia sido anunciado e decidiram agir. Então, vejam, querendo ou não, a reputação importa, porque a qualidade dessa reputação, boa ou ruim, vai gerar uma reação de outras pessoas. Quando a gente faz uma consulta breve no dicionário, reputação está descrita assim: é o conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que vive, ou seja, a partir de uma visão externa. Então, a reputação de uma pessoa é aquilo que os de fora enxergam a seu respeito, a meu respeito. Então, algumas pessoas interpretam equivocadamente alguns versículos bíblicos. Está escrito que antes importa agradar a Deus do que os homens. E aí, por conta disso, algumas pessoas chegam a dizer que não se importam com o que os outros pensam a seu respeito. Mas eu digo que, em alguma medida, deveriam se importar, porque a nossa reputação, ela vai atrair ou vai afastar pessoas, e isso vai causar algum impacto, ou positivo ou negativo, é inevitável. Então, a reputação importa. Quando a Bíblia diz que antes importa agradar a Deus do que aos homens, a Bíblia não está dizendo que nós não temos que dar satisfação para ninguém. A Bíblia não está dizendo que nós não temos que zelar pela nossa reputação. Em Provérbios, capítulo 22, verso 1, diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que prata e ouro. Então, notem o valor da boa reputação. Quando a gente nota como os diáconos foram escolhidos, vocês se lembram? Em Atos capítulo 6, verso 3, está escrito assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Mais uma vez, a reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele sabia que nos tempos seguintes haveria controvérsia a respeito da sua natureza e da sua pessoa. Por isso, o Senhor Jesus, ele sondava os discípulos a respeito
da sua reputação, de quem eles diziam que ele era, com o objetivo de ensiná-los e também de fortalecê-los. Isso que eu estou me referindo está em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versos 13 a 16, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus replicou: mas vós, quem dizes que sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus disse: bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Martinho Lutero, ele disse o seguinte, que sobre honrar o nome de Deus. Honrar o nome de Deus é usar esse nome em todos os momentos de necessidade, para invocar, para louvar, para orar e para dar graças a Deus. Acho que é tudo que nós fizemos aqui hoje, desde o início do culto, né? Nós invocamos, louvamos, oramos e demos graças a Deus. E isso é tão importante que o próprio Senhor Jesus fez isso. Em Mateus capítulo 11, 25, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Vejam, o Senhor Jesus exaltando o nome do Pai, zelando pela reputação do Pai. Graças te dou, Senhor do céu e da terra. Então, o nome de Deus representa a própria essência, a presença do Senhor e o seu caráter. Honrar o nome do Senhor significa viver em obediência. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu, certo? Certo. Só que esta festa, ela não acontece em honra ao pecador, mas em honra ao nome e à glória do Deus Salvador, do Deus que perdoou o pecado. A festa não é em honra ao pecador, porque aquele que é honrado é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, tomar o nome de Deus é carregar a própria reputação de Deus. Por isso, quando alguém sabe que você é cristão, quando alguém sabe que eu sou um cristão, a pessoa começa a olhar para nós e tirar conclusões a respeito da nossa reputação, sobre o Deus a quem você adora. Então, dizer que eu sou cristão é um grande privilégio, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque as nossas atitudes, elas dizem muito sobre em que e em quem nós cremos. Infelizmente, muitas pessoas têm usado o nome de Deus para enganar, para manipular e até para obter lucro. Mas o eterno Deus não deixará o seu nome ser tratado como algo comum. Ele zela pela própria glória, pois, como eu disse, a reputação importa. Meus irmãos, em Êxodo capítulo 27, ali nos 10 mandamentos, está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isaías capítulo 42, verso 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a ídolos. E também Gálatas 6, 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E um pouquinho antes aqui, o próprio Josué, depois da derrota que sofreram em Ai, por conta do pecado de Acã, o próprio Josué, ele se preocupou. Aqui no capítulo 7, verso 9,
Josué, depois daquela derrota, ele disse: que farás ao teu grande nome, Senhor? Josué estava preocupado com o nome do Senhor. Então, quando nós fazemos nós mesmos a afirmação que Pedro fez: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, estamos honrando o nome de Deus e dando testemunho do grande e poderoso Deus, que derramou misericórdia e perdão sobre nós, nos reconciliando com o Pai e nos livrando da ira vindoura. Meus irmãos, como resultado dessa obra de salvação, iniciada e concluída por Deus, pela sua exclusiva autoridade, nós como cristãos, nós temos que dar frutos, nós temos que frutificar e temos que nos santificar. Existe uma frase que é atribuída a John Piper, que diz assim: na conversão, Deus tira você da lama, na santificação, Ele tira a lama de você. Então, isso tem o propósito para que Cristo resplandeça em nós, na condição de embaixadores do reino, a fim de que sejamos um espelho vivo da glória e da reputação de Deus. Portanto, eu quero enfatizar que a reputação importa, a de Deus e a sua. Faz bem quem demonstra zelo pela própria reputação e pela reputação do Deus Altíssimo. E aí a gente vai para o segundo ponto. Então, a reputação importa. Segundo ponto, as aparências enganam. Meus irmãos, quando prevalece a ideia de que os fins justificam os meios, o ser humano costuma direcionar a sua inteligência recebida de Deus, recebida do alto, muitas vezes para ludibriar, para enganar. Afinal, nessa visão de mundo, onde o que importa é o objetivo final e não o meio, o caminho como se chega, o que importa é atingir o objetivo. E foi o que os gibeonitas fizeram. Foi exatamente o que os gibeonitas fizeram, manipulando a realidade para parecer que eram de uma terra distante. Portanto, as aparências enganam. Aqui, nos versos 3, 4 e 5, nós temos que eles usaram uma estratégia, eles se fingiram de embaixadores, e para isso, eles levaram sacos velhos, odres velhos, consertados. Diz aqui que nos pés, eles usavam sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. Então, quando eu leio esse texto, me vem à mente aquele texto que está em Deuteronômio, capítulo 29, 5, quando o Senhor disse assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Bom, bem diferente aqui, né? Então, vocês vejam que aqueles que estão debaixo da proteção do Senhor, que passaram 40 anos no deserto, eles não tiveram esse desgaste das vestes, nem das sandálias. Enquanto aqui, esse povo chegou com essa estratégia de confundir Josué, exatamente dizendo que as sandálias estavam velhas, remendadas e gastas. Então, nós não podemos deixar passar despercebida essa comparação. O milagre que Deus realiza para o seu povo, aqui Ele não realizava para outros povos. Então, os benefícios que os israelitas tinham, de não ter as sandálias gastas, as roupas gastas, esse povo aqui era diferente, eles não tinham esses benefícios do Senhor. Por isso eles eram os gentios, eles não eram os israelitas. Meus irmãos, infelizmente, não é incomum nos depararmos com situações semelhantes,
em que a aparência não vem acompanhada de uma realidade. Quando se trata de buscar algum favorecimento, o ser humano faz uso da sua inteligência para astúcia e para ludibriar. E muitas vezes isso acontece no seio da própria família. Muitas vezes um mau exemplo, ele é passado de pai para filho. Vocês se lembram dos casos narrados pela Bíblia, envolvendo Davi e Batseba, Aminon e Tamar? Nesses dois casos, houve também uma estratégia bem elaborada, unindo planejamento, frieza no agir, com uma intenção muito clara de obter um resultado que era ilícito. E mesmo cientes disso, tanto Davi como depois seu filho Aminon, cegos pelo pecado, eles levaram adiante o plano de possuir mulheres, as quais não lhes era lícito tocar, as quais não lhe era lícito possuir, cometendo pecados sexuais e muitos outros que vieram como consequência. Nós sabemos, porém, que o pecado, ele é passível de perdão, quando há um sincero arrependimento, mas as consequências do pecado não são apagadas. Por isso, nós temos que ficar atentos com situações como essas aqui que os gibeonitas fizeram para enganar Josué. Isso aqui foi uma propaganda enganosa, quando se anuncia algo que não é verdadeiro. Aqui nós estamos diante de uma propaganda enganosa. Há pessoas, meus irmãos, que nos impressionam com a maneira de falar, com a maneira de agir, com aparência até mesmo de superioridade espiritual, mas muitas vezes é pura manipulação. Jesus foi duro com os religiosos formais, quando ele disse assim: meretrizes e publicanos vos precederão no reino dos céus. Jesus disse isso aos fariseus, porque eles estavam agindo com hipocrisia, e o Senhor Jesus disse a eles: meretrizes e publicanos os precederão no reino dos céus. Então, nós devemos medir as pessoas com a régua da humildade, da piedade e da submissão a Deus, e não só pela aparência. Meus irmãos, nós temos exemplos de muitas fraudes, de muita propaganda enganosa, e existem fraudes em vestibular, fraudes em concursos, fraude para sacar o FGTS, fraude para conseguir um benefício do INSS. Eu conheci uma pessoa que toda vez que ela ia na perícia do INSS, ela arrumava uma muleta e ia mancando, só na perícia. Depois saía de lá, conseguia mais um afastamento e já estava tudo normal. Meus irmãos, semana passada um médico foi preso no Rio de Janeiro, porque ele estava usando o CRM de outro médico. Ele não era formado em medicina, e ele usava um CRM de um médico verdadeiro, enganando pessoas, colocando vidas em risco. Advogados, quantos advogados falsos tem por aí, enganando pessoas? Então, os gibeonitas falsearam e conseguiram enganar Josué. Mas por que Josué foi enganado? Então veja, o primeiro ponto, a reputação importa. O segundo ponto, as aparências enganam. Então nós vamos entrar aqui no terceiro ponto, que é o seguinte: uma situação confortável pode gerar um excesso de confiança perigoso. Então, aqui no versículo 14 e 15,
está escrito que os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles não consultaram o Senhor. Meus irmãos, as aparências enganam, como eu disse, portanto, o Senhor nos chama a consultá-lo, a tomar conselho com o Senhor, ao tomarmos decisões. Quando nós temos que tomar decisões, nós precisamos consultar o Senhor. Josué, e aqui os seus chegados, seus príncipes, ele tratou ali a chegada dos gibeonitas como algo banal. Ele não deu importância, por isso ele não consultou o Senhor. Josué estava autoconfiante. Josué tinha a mão do Senhor sobre ele. Josué estava vendo o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, lutar por eles e entregar povos nas mãos deles. Então Josué estava numa posição muito segura diante das últimas vitórias asseguradas pelo Deus deles, pelo Senhor dos exércitos. Josué tinha passado o Jordão a pés enxutos, todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Isso está no capítulo 3, verso 17. Então aqui, nós temos algumas lições importantes. Nunca devemos esquecer que um homem de Deus ainda é apenas um homem. Um homem de Deus ainda é apenas um homem, e não Deus. O veneno mais eficaz para levar os homens à ruína é gabar-se de si mesmos em sua própria sabedoria e poder. Isso é fundamental saber, porque a fé cristã, ela é teocêntrica. Deus está no centro. Deus não está à margem da vida dos cristãos, mas Deus está no centro. O Senhor, nosso Deus, Ele define toda a nossa vida e toda a nossa visão de mundo. Por isso, jamais podemos deixar de pedir conselho ao Senhor. Quando as coisas aparentemente estão indo muito bem, quando tudo parece confortável, estável, é momento de buscarmos ainda mais a direção de Deus. É um grande erro que alguém pode cometer, é desprezar o conselho e a presença de Deus, quando tudo parece bom, quando tudo parece tranquilo, quando a falsa segurança desse mundo seduz. Meu irmão, se tudo está indo bem para você, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, se você está bem com seus vizinhos, é momento de você se chegar mais ainda em Deus, se colocar de joelhos e falar: Senhor, que posso fazer diante de todos esses benefícios que o Senhor tem me concedido? Então, nós precisamos ficar atentos com isso, porque a confiança própria, quando ela não emana de Deus, ela leva à negligência da vigilância e da oração. E aí nós caímos nesse erro. Na nossa caminhada, nós temos tentações exteriores a serem evitadas, e nós temos inimigos internos para vencer, pois Satanás, ele adapta os dardos inflamados, que nós chamamos muitas vezes de tentações, buscando áreas em que somos mais vulneráveis espiritualmente. Por isso, até a prosperidade é perigosa. A gente vê muitas pessoas prosperarem, às vezes materialmente, e se afastarem de Deus, porque diante daquela sedução, ela já não tem tempo mais para Deus, e se esquece quem é o autor de toda a provisão, quem é o autor de toda a prosperidade. Em termos humanos, a autoconfiança, normalmente ela é vista como algo bom, como positivo, no que se diz respeito a próprio desempenho e as capacidades
da pessoa de alcançar alguns objetivos. E em si, isso não é errado. Nós usamos muito a palavra resiliência, né? Que é a capacidade que as pessoas têm de resistir às dificuldades, às lutas. Mas o ensino bíblico, ele nos alerta que quando essa confiança se torna fundamento absoluto da nossa vida, a ponto de nos tornar menos dependentes do Senhor, aí é perigoso, porque o coração, ele começa a acreditar que pode resolver tudo sozinho e que não precisa consultar a Deus, assim como aconteceu aqui com Josué. O livro de Provérbios é um livro, como sabemos, de sabedoria. E nós temos algo interessante. Provérbios 30, dos versículos 7 a 9, o escritor diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Percebem esse dilema? Fartura de um lado, necessidade do outro? É isso, nós precisamos ter cuidado. Aqui, o escritor, ele é sábio. Senhor, não me dê a riqueza nem a pobreza, para que eu te negue, ou para que eu venha profanar o teu nome. Ao contrário do que muitos pensam, submeter-se a Deus não nos torna passivos, mas nos coloca no lugar correto diante dele, em vez de caminhar guiados apenas por conselhos humanos, por opiniões pessoais. Nós temos que aprender a buscar a vontade do Senhor e entregar os nossos planos na sua direção. É importante nós crermos verdadeiramente que é infinitamente mais segura uma vida que está guiada pelo Senhor do que uma vida apenas direcionada pelo esforço humano. Então, eu quero frisar que antes de tomar decisões, ainda que sejam decisões aparentemente banais, apresente seus planos a Deus, busque orientação nas Escrituras, aprenda a submeter os seus caminhos ao Senhor. E eu quero ler aqui um versículo que nos ajuda. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, na versão NVI: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por isso, eu iniciei esse culto aqui dizendo que Jesus é o nosso refúgio seguro e nele precisamos confiar. Então, nós vimos em primeiro lugar que a reputação importa. Nós vimos em segundo lugar que as aparências enganam. Nós vimos em terceiro lugar que o excesso de confiança é perigoso. Precisamos tomar cuidado. E em quarto lugar, nós veremos que fazer uma aliança é algo muito sério. Só deve ser feito debaixo de oração e de reflexão. Biblicamente, meus irmãos, um pacto é um relacionamento formal entre duas partes, que inclui direitos e deveres, bênção e maldição, decorrentes da obediência ou da desobediência àquilo que foi ajustado, aquilo que foi acordado. Então, fazer uma aliança exige cautela. Fazer uma aliança é um ato solene. Fazer uma aliança, como foi feito aqui, com quem não deveria, impôs aqui um encargo grande a eles, porque eles foram enganados pelos gibeonitas.
E aqui nos versículos 18, 19, diz que os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Então, diz aqui no 19, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Ou seja, eles não puderam matar esse povo, porque eles tinham feito uma aliança com eles. E meus irmãos, a consequência de uma aliança, ela gera efeito para as gerações futuras. Eu preciso passar com você agora, para entendermos isso melhor, no texto, no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Olha quem nós vamos encontrar aqui, os gibeonitas. Esse pessoal lá atrás, olha eles aqui. Ó. Olha o que diz aqui. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei Davi, os gibeonitas, e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Olha que situação que sobrou para Davi. Davi não teve nada com a aliança que foi feita lá por Josué, mas olha aqui a consequência para ele. Então, os gibeonitas lhe disseram: olha, Davi, não é nem por ouro, nem prata, mas nós temos uma questão com Saul. Davi disse: mas o que vocês querem que eu faça? Diz que eu o darei. Então, eles disseram aqui, no verso 5, né? Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu vos darei. Então Davi, ele teve que entregar 7 homens para os gibeonitas, para serem enforcados, para que a ira do Senhor deixasse de estar aqui com Davi em seus dias de reinado. Então, meus irmãos, vejam, qual a mensagem de Deus? Israel, ele deveria ser um povo íntegro e honrar as suas palavras. A mudança de liderança não justificou a quebra da aliança com os gibeonitas. O que Deus disse foi assim, falou: olha, povo de Israel, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Então, nós precisamos entender que é muito sério fazer uma aliança. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Meus irmãos, ainda sobre essa questão da importância de uma aliança e da grande responsabilidade e consequência, no capítulo 19 de Mateus, os líderes religiosos ali experimentavam Jesus e perguntavam a respeito do divórcio, se o homem podia repudiar a sua mulher, se ele podia
se divorciar da sua esposa. O Senhor Jesus disse a ele ali que o que Deus ajuntou não separe o homem. O Senhor Jesus disse que agora já não eram mais dois, que eram uma só carne. E disse a eles que quando eles disseram que Moisés mandou dar carta de divórcio, o Senhor Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, olha só, o Senhor estava explicando aqui para eles que não era lícito repudiar a mulher, a não ser pela questão da imoralidade sexual. E os discípulos, que estavam ali ouvindo essa conversa de Jesus com os fariseus, disseram assim: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então, meus irmãos, veja, os discípulos aqui entenderam que o preço de uma aliança era alto demais. E aí o Senhor Jesus disse aqui: nem todos são aptos para entender esta palavra. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte: não todos são aptos para fazer uma aliança. Por isso, erra quem faz uma aliança sem consultar ao Senhor. E isso, meus irmãos, vale para o casamento. Isso vale para se você for abrir uma empresa, uma sociedade. Se você quer fazer um negócio, se você quer dar direção para a sua vida em alguma atitude, ore, coloque diante de Deus. Não pense que algo é banal, algo é simples demais, a ponto de você deixar de consultar o Senhor. Então, uma aliança feita sem levar Deus em consideração pode ser desastrosa, tanto para os aliançados, quanto para as gerações futuras, como nós vimos aqui. Uma aliança de Josué, diríamos assim, estourou na mão lá de Davi, e pessoas lá tiveram que morrer, por conta dessa aliança que não foi guardada. Então, em primeiro lugar, a reputação importa, as aparências enganam, o excesso de confiança é perigoso, e uma aliança é algo muito sério. E meus irmãos, é importante dizer ainda que as estratégias enganosas, elas não ficam impunes. Para os gibeonitas, a estratégia enganosa não ficou impune. O pecado é sempre um erro fatal. Conforme nós vimos no texto, os gibeonitas foram poupados da morte. No versículo 20 está escrito: conservaremos a vida de vocês, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. Mas uma grande condenação sobreveio sobre eles. Eles foram condenados à estagnação, a ficarem naquele estado. Dali em diante eles foram impedidos de progredir. Diz o versículo 27 que Josué os fez, que sempre haveria escravo, e Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje. Portanto, não foi algo temporário, uma condenação dolorosa. No contexto bíblico, uma pessoa ficar estagnada, sem chance de progredir, é uma realidade dura demais. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 1 e 10, ele nos exorta por 2 vezes para progredirmos cada vez mais, quanto à maneira de viver e agradar a Deus. Meus irmãos, até um homicida, até Caim,
alcançou alguns benefícios do Senhor. O Senhor colocou um sinal em Caim para que ele não fosse ferido de morte. E ele permitiu que a descendência de Caim progredisse. No capítulo 4 de Gênesis está escrito que Caim edificou uma cidade e os seus descendentes possuíram gado, se desenvolveram nas áreas da música e da metalurgia. Então, uma condenação dolorosa foi a sentença de Josué para os gibeonitas, semelhante ao que Jesus disse para a figueira. Jesus disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Esses gibeonitas, eles foram condenados a ficarem estagnados, naquela situação sem progresso, que nos sirva de alerta, em relação ao grande juízo de Deus. Como você está na maneira de viver e agradar a Deus? Você está estagnado ou você está progredindo? Se formos congelados no que somos agora, o que será de nós? Permaneceremos sempre como lenhadores e tiradores de água? Para muitos, a pior condenação será ouvir de Deus o seguinte: é assim que você vive? Então, continue assim. Essa será uma sentença dura de ouvir. Meus irmãos, Deus não se impressiona com as aparências. Deus vê o coração. Por isso, se Jesus disser: fique como está, é bom refletirmos se perante os olhos do Todo-Poderoso seremos como uma propaganda enganosa, como os gibeonitas, ou seremos uma realidade de quem tem uma vida aprovada. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios está escrito: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante os homens. 2 Coríntios 8, 21. Meus irmãos, então eu quero encerrar. Falei demais, né? Ufa! Bom, vamos lá. Uma aplicação prática para a gente encerrar. Deixa eu dar uma respiradinha aqui. Falei igual o pastor Felipe hoje, hein? Ó. Uma aplicação prática aqui, para a gente encerrar. Como eu disse antes, o Senhor Jesus, Ele defendeu a sua reputação, a do Pai e a do Espírito Santo. O Espírito testificava de Jesus, Jesus rendia graças ao Pai. Meus irmãos, ciente de que deveria passar pelo sofrimento, Jesus foi um símbolo de obediência. Jesus se submeteu inteiramente à vontade do Pai. O profeta Isaías diz que ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Então, Jesus defendeu a sua reputação. Jesus é um exemplo de obediência. Jesus não negligenciou como Josué. Jesus consultava o Senhor. Jesus, ele se retirava para orar. Jesus, em Mateus 11, 25 está escrito: graças, Senhor, Pai do céu e da terra, como eu já disse. Lucas 5,16 diz: ele se retirava para orar em lugares solitários e permanecia em oração. Lucas capítulo 9, 28, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então Jesus não negligenciou na oração, é um exemplo. Jesus, ele é o símbolo da aliança, o símbolo da nova aliança. O Senhor Jesus, pela fé que possuímos nele, pela fé que nos foi dada, entramos no pacto da graça. Como eu disse aqui no início do culto, pela misericórdia do Senhor, pela ação do Espírito Santo, nós fomos regenerados. E nós recebemos a grande salvação. Jesus Cristo cumpriu o pacto das obras, para que nós pudéssemos ser aceitos no pacto da graça. Recebemos perdão de pecados, recebemos reconciliação com Deus e a vida eterna, tudo isso para o louvor da glória e da sua graça.
Jesus é o símbolo da reconciliação, portanto, ele nos reconciliou com o Pai e nos livrou da morte. Por isso, meus irmãos, nós, eleitos de Deus, nós não nos tornamos em rachadores de lenha e em tiradores de água, mas nos tornamos em um povo a quem nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, povo eleito, separado, de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, na nossa caminhada, nunca ficaremos limitados como os gibeonitas ficaram, porque temos a oportunidade de progredir cada vez mais na maneira de viver e no conhecimento do Senhor, usufruindo todos os seus benefícios, sem esquecer que todo aquele que se faz humilde hoje será exaltado na sua glória. Portanto, eu encerro dizendo que não tenha medo de fazer uma aliança com Cristo, porque Ele garante a salvação perpétua. Se você ainda não se rendeu a Jesus, peça a Ele misericórdia, pois a fé salvadora é dom de Deus. Faça a sua decisão por Cristo hoje e seja feliz. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém.